Oi, pessoal! Mais uma vez estamos aqui juntos. Hoje, gente, a gente vai dar uma olhada em como colocar tabelas e trabalhar com tabelas no Google Documentos, né? O que é uma tabela, pessoal? Uma tabela é uma estrutura que a gente organiza os nossos textos ou imagens, enfim, no formato de uma grade, né? A gente tem linhas e colunas, tá? Linhas na horizontal, na vertical, né? E colunas na horizontal, tá? Bom, pessoal, como é que a gente faz para incluir essas tabelas dentro do Google Documentos, tá? Na verdade, não é muito difícil, não. Vocês podem vir no menu Inserir, tá? Tabela, opa, e aí vocês vão aqui escolher, tá? A quantidade de linhas e colunas que vocês querem. Basta só arrastar o mouse, ó. Esses quadradinhos que estão aparecendo em azul indicam a dimensão da tabela de vocês e está aparecendo ali embaixo, ó. Por exemplo, esse 4 por 3 significa o quê? Que tem 4 colunas e 3 linhas. Então, o número que aparece primeiro é o número de colunas e o número que aparece depois é o número de linhas, tá? Bom, eu vou criar aqui uma tabela de exemplo que tem 2 colunas e 5 linhas, tá? Então, quando eu escolher o tamanho que eu quero, eu vou clicar com o mouse, tá? E ele vai inserir a tabela. Então, vocês viram que ele incluiu a tabela já com bordas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, nós vamos editar essas bordas, vamos mudar a aparência das bordas da tabela, tá? Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro, tá? Se eu for mexer com uma célula só, certo? Mas antes disso, tá? Como é que a gente vai fazer? Eu vou tirar as bordas laterais dessa tabela e vou deixar mais grossas as bordas superior e inferior, tá? Então, gente, como é que a gente pode fazer isso? Bom, eu posso vir, por exemplo, em cada uma das células, tá? Vocês estão vendo que quando vocês colocam o mouse em cima da linha da borda, muda o cursor do mouse, né? Então, eu posso clicar na borda, tá? E vocês viram que ele selecionou ali o pedacinho da borda da primeira célula, tá? Bom, quando vocês fazem isso, vocês viram que aqui em cima mudou, apareceu alguns ícones novos, tá? Então ali eu posso, por exemplo, trocar a cor da borda, ó. Vamos lá, botar vermelho, tá? Apareceu ali a linha vermelha, tá? Só a parte que eu tinha selecionado, tá? O resto continua preto. Posso mudar a linha da borda, tá? Por exemplo, posso botar uma linha tracejada ali, tá? Vocês estão vendo que ela mudou a aparência da linha. Eu posso alterar a espessura da borda, tá? Como eu posso botar uma linha mais grossa, uma linha mais fina, ou tirar. Por exemplo, 0 pontos significa que eu vou tirar a linha, ó. Sumiu, tá? Bom, mas aí, beleza. Mas e aí? A gente quer tirar de várias linhas. Eu vou ter que tirar uma por uma? Não, pessoal, não preciso, tá? Eu posso agilizar esse processo fazendo o seguinte: eu vou selecionar todas essas linhas que faltam aqui, ó, tá? Então, a para mim selecionar essas linhas, é como eu vou selecionar um texto, tá? Eu vou clicar na primeira célula que eu quero, tá? Cada quadradinho desses aqui é uma célula, tá? Então eu vou clicar na primeira célula e vou arrastar o mouse, né? Mantendo o botão pressionado até o final, onde eu quero terminar a seleção, tá? Selecionei aqui as linhas, as células que eu quero. Eu quero tirar a borda esquerda de todas elas. Então o que eu vou fazer? Vocês estão vendo que tem esse, essa seta para baixo aqui, ó. Vocês vão clicar nela, tá? E ele vai aparecer aqui todas as opções de bordas para a gente selecionar, tá? Eu quero selecionar a borda esquerda, tá aqui, ó. Tá? Tcharam, ele selecionou todas as bordas esquerdas de todas as células, tá? Então eu vou lá, ó, aparecem as mesmas opções, eu vou lá, seleciono 0 pontos na espessura e tcharam, não tem mais bordas em nenhuma das células, tá? Do lado esquerdo. Vou fazer uma coisa parecida nesse outro lado, tá? Só que com o lado direito agora, tá? Eu vou clicar aqui na setinha, vou selecionar a borda do lado direito, tá? Vou lá na espessura 0 pontos, tá ok? Beleza. Bom, gente, eu quero fazer agora, tá?
é mexer com a borda superior e a borda inferior da tabela. Para fazer isso, tá, eu vou selecionar então a linha, ó, a linha, tá? Primeira linha. Vou clicar aqui na setinha, vou pegar a borda superior, ó, tá? Olha lá, seleciono a borda superior, vou pegar e botar uma borda uma espessura mais grossa, 2,25, por exemplo, tá? Vou fazer algo parecido com a linha de baixo, ó. Vou selecionar a linha de baixo, vou clicar na setinha ali à direita e vou selecionar a borda inferior, tá? 0 ponto de espessura, oh, 0 não, desculpa, 2,25, tá? Olha ali. Beleza. As bordas estão do jeito que a gente queria, tá? Então agora, gente, eu vou começar a colocar algum conteúdo, tá? A primeira linha eu vou usar como um cabeçalho da tabela, tá? Então eu vou colocar aqui, eu quero colocar nessa primeira coluna nomes de alunos, opa, e na outra notas, tá? Quero colocar essa primeira borda, essas primeiras células, desculpa, do cabeçalho um pouco diferente, tá? Vou selecionar as duas células, eu quero colocar o texto em negrito, tá? Vocês podem formatar o texto do jeito que a gente viu nas outras aulas, tá? Inclusive, podemos trocar o alinhamento do texto, por exemplo, poder botar todo o texto centralizado ou à direita, tá? Ou justificado. Vocês estão vendo que o alinhamento está de acordo com a célula, tá? Então, o texto vai ficar centralizado na célula, tá? Não em relação a toda a página. Bom, eu também quero trocar a cor de fundo dessa célula, tá? Como é que eu vou fazer isso? Bom, vamos lá, talvez esses três pontinhos aqui do lado direito da tela, da barra de ferramentas, vocês podem clicar ali e aí vocês vão ver que apareceu uma opção aqui de um ícone de cor de plano de fundo, essa latinha de tinta caindo uma gotinha ali, tá? Eu vou clicar nela porque a gente vai poder aqui escolher qual a cor que eu quero no plano de fundo. Eu vou colocar um cinza, tá? Um pouco mais escuro, ou não tão escuro assim, né? Selecionei a cor, ó, ficou a cor ali, tá? E aí pode ser qualquer outra cor, tá? Que vocês quisessem colocar no fundo da célula, ok? Bom, pessoal, então eu vou começar a colocar algum conteúdo aqui, tá? Então, vamos lá. Fulano, Beltrano, Ciclano, Maria, tá? Ok. Então, aqui estão as notas, tá? Bom, gente, o que mais a gente pode fazer numa tabela, tá? A gente também tem, assim como a gente mostrei para vocês o alinhamento horizontal ali, né, que a gente já tinha usado antes, eu também posso alinhar as minhas tabelas de forma vertical, tá? Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui como a gente faz para redimensionar as células, quer dizer, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho. Basta vocês botarem o mouse bem sobre a borda que vocês querem mexer, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou aumentar o tamanho dessa linha. Vou empurrar para baixo, ó, arrastando com o mouse. Podia fazer a mesma coisa com a coluna, ó, tá? Certo? Bom, então, gente, eu quero alinhar esse texto aqui na vertical, tá? Como é que a gente faz? Eu vou selecionar as duas linhas, tá? E vou lá na opção Formatar Tabela, tá? E tem a última opção, a Propriedades da tabela, beleza? Bom, aqui a gente pode selecionar algumas opções, tá? Por exemplo, a gente pode botar a cor formatar a borda da tabela, que a gente já viu isso aí antes, tá? A cor de fundo da célula, que a gente já fez de outra forma, e alinhamento vertical, tá? Vou botar aqui, por exemplo, quero no meio, centro. O início é o que já está, que ele fica na parte de cima. Fim vai ficar na parte de baixo, tá? Então, vou selecionar o centro, ok, tá? Olha lá, ficou no meio da tabela, da linha, tá? Na vertical, ok? Bom, gente, o que mais a gente tem, tá? Na opção formatar, vocês podem ver que vocês têm a opção de inserir linhas, tá? Por exemplo, eu poderia, eu quero colocar uma linha nova na tabela aqui entre o Ciclano e Maria, tá? Vou lá em inserir, desculpa, formatar, tabela, inserir linha abaixo, tá? Olha ali.
tá? Aí eu poderia colocar aqui um outro aluno, tá? Com a nota dele, tá certo? Bom, assim também podia colocar linhas acima, posso inserir colunas também, tá? Novas colunas, por exemplo. Eu quero colocar aqui mais notas, tá? Quero colocar uma nota, vai ser duas notas do aluno. Então eu vou inserir lá, formatar, tabela, inserir coluna à direita, por exemplo, tá? Aí ele colocou aqui. A borda não está aparecendo, tá? Porque a gente tirou, mas eu poderia colocar essa borda aqui, ó. Selecionei toda a coluna, lado direito, vai lá, voilá, apareceu a borda, tá? Então coloquei uma nova coluna, tá certo? Bom, galera, que mais opções a gente tem ali, tá? Por exemplo, vocês estão vendo que eu estou redimensionando aqui, deixando as notas, todas as colunas com tamanhos diferentes, tá? De propósito, eu quero mostrar para vocês mais uma opção, que é a distribuição de linhas, ó, e colunas, tá? Por exemplo, eu quero que aquelas duas colunas de nós fiquem com o mesmo tamanho, mas o tamanho que sobrou, tá? Então eu posso colocar distribuir colunas, tá? Olha lá, ó, ele colocou as duas do mesmo tamanho, o tamanho que correspondia ao espaço das duas, tá? Essa é uma forma legal da gente deixar as colunas com o mesmo tamanho sem ficar fazendo isso de olho, que normalmente a gente acaba errando ali, né? Algum detalhe, tá bom? A mesma coisa podia ser com as linhas, tá? Podia mudar, também tem a opção ali de distribuir linhas, tá? E assim a gente também pode excluir linhas, excluir colunas, excluir a tabela inteira, tá? Bom, gente, por fim, tá? Uma última coisa. Digamos que eu quero deixar duas colunas de notas, tá? Tem as notas dos alunos aqui, digamos que foi tá? As notas dos alunos, mas eu quero deixar esse título notas correspondendo às duas colunas. E quero que fique sem essa borda, por exemplo. Vocês podiam dizer, professor, mas eu podia simplesmente tirar a borda. Nesse caso funcionaria, tá? Mas digamos que eu quisesse que esse texto notas ficasse centralizado aqui, ó. Por exemplo, se eu só tirar a borda, tá? Olha lá, eu vou tirar a borda e aí vou centralizar o texto ali, tá? O que vai acontecer? Olha, ele ficou centralizado só na primeira coluna, claro, porque existem duas células aqui, não é só uma, tá? A gente tirou a borda, mas a borda é só uma questão visual, não significa que ele juntou as duas células. Então, o que eu quero fazer é juntar essas duas células para que elas se tornem uma só, tá? Eu vou até colocar a borda de volta para não dar erro, tá? Olha aqui, para vocês conseguirem visualizar melhor. Tá, pessoal? Então vamos lá, última coisa, vou juntar essas duas células, tá? O que eu vou fazer? Vou usar a opção de mesclagem, tá? Vou no menu formatar, tabela, mesclar células, tá? Clico aqui, o que vai acontecer? Ele juntou as duas células, tá? Em uma só. Então agora eu tenho essa célula aqui que é uma só, tá? Que tá as notas, e aqui embaixo está dividido em dois. Tem as duas notas, duas de cada aluno, tá bom? Bom, pessoal, basicamente, tá? O que a gente tem é isso, tá? Sobre formatação de trabalho de tabelas no Google Documentos, tá? Qualquer coisa, vocês têm uma lista de exercícios para fazerem, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição através do e-mail, se vocês quiserem conversar através do atendimento também via Google Meet, tá bom? Um abraço a todos, se cuidem, boa semana de atividades. Na semana que vem tem mais, tá bom? Um abraço.